Olá, queridos. Estamos de volta com o livro de Colossenses e agora entraremos na primeira parte da nossa exposição, que iremos dar o título de Uma Questão de Identidade. Raízes foi o livro mais falado na década de 70. Milhões leram e outros milhões viram esta história épica que abrange mais de 200 anos e 6 gerações da família do autor Alex Haley. Centra-se inicialmente em Kunta Kinte, o tataravô de Haley, já que o primeiro capítulo descreve os costumes tribais relativos ao nascimento e especialmente o evento marcante de nomear uma criança no 8º dia. A descrição é pungente. O Moro, o pai, então saiu diante de todas as pessoas reunidas da aldeia. Movendo-se para o lado de sua esposa, ele levantou o bebê e, enquanto todos observavam, sussurrou 3 vezes no ouvido de seu filho o nome que ele havia escolhido para ele. Foi a primeira vez que o nome foi falado como o nome da criança, pois o povo de Omoro achava que cada ser humano deveria ser o primeiro a saber quem ele era. E como se tentasse colocar a verdade da identidade da criança na dimensão adequada, o capítulo 1 de Raízes, ou Roots em inglês, termina com o pai levando seu filho pequeno para a noite, levantando-o com a face para o céu e proclamando: "Eis a única coisa maior que você", falando do céu. Foi uma grande celebração de identidade, um ritual para lembrar que uma pessoa sempre pode saber quem ela é. Nada é mais importante, saber quem somos. Em Colossenses, Paulo aborda a questão da identidade. A carta aos Colossenses é escrita com um propósito, para que saibamos quem nós somos. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o 8, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, ao povo santo de Deus em Colossos, irmãos fiéis em Cristo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, porque ouvimos falar de sua fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. A fé e amor que brotam da esperança guardada para vocês no céu e sobre a qual vocês já ouviram na verdadeira mensagem do Evangelho que chegou até vocês. Da mesma forma, o Evangelho está dando frutos e crescendo em todo o mundo, assim como tem feito entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam verdadeiramente a graça de Deus. Você aprendeu com Epáfras, nosso querido conservo, que é um fiel ministro de Cristo em nosso favor, e que também nos falou do seu amor no Espírito. Saudação e gratidão, nomeando quem somos. Como em todas as suas cartas, Paulo se identifica em sua saudação, um apóstolo de Cristo Jesus. Por esta designação, não se coloca numa classe como titular de um ofício eclesiástico. Eu adoro essa parte. Sua identidade não está no seu posto, mas na comissão que recebeu. O Cristo ressuscitado apareceu a ele e o chamou. Suas ordens vieram não de homens, nem por meio de homens, como vemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, mas do próprio Senhor que o comissionou para falar e agir em seu nome. Não é lindo isso? Paulo sabia ser o embaixador de Cristo, como vemos em 2 Coríntios 5, 20. E ele estava sempre pronto para oferecer provas de sua afirmação, aqueles sinais de um verdadeiro apóstolo, 2 Coríntios 12, 12,
que fala sobre curas, conversões, estabelecimentos de igrejas. Tais sinais deixaram claro que o poder de Deus estava operando nele e por meio dele. A estrutura organizacional dos ministérios nos tempos bíblicos nos relata que eles eram uma igreja que reconhecia, afirmava e procurava equipar pessoas chamadas por Deus para ministrar de uma forma distinta e representativa. Por causa disto, uma pergunta pertinente seria se nós estaríamos a produzir frutos verdadeiros para o ministério do qual fomos chamados e se estamos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas e ministérios. Uma pergunta que corta o coração. É importante notar também que as afirmações que Paulo sempre fazia com relação ao seu ministério apostólico jamais se referiam a uma posição de classe ou uma posição ou um cargo ou algo que o colocava acima dos demais irmãos. Nós podemos notar isto quando ele chama Timóteo de seu irmão e se refere aos santos em Colossos como santos e fiéis irmãos em Cristo. Irmãos é a designação favorita de Paulo para seus companheiros cristãos. Ele usa essa designação em todas as suas cartas. Não há chauvinismo aqui, contra o qual podemos precisar nos proteger nos nossos dias. Irmãs e irmãos estavam na mente de Paulo quando ele falava irmãos. Ele deixou claro o poder dinâmico das mulheres na igreja primitiva e na divulgação do evangelho. Luz, Eunice, Lídia, Nimpa, Prisca, Júlia, todos estão ligados a Tiquito e muitos outros para compor essa família de Deus. E essa é a maneira como Paulo pensava sobre a igreja, como uma família. Na carta aos Colossos, a igreja precisa se lembrar de quem ela é, uma família. Em uma família, o bem-estar de cada membro é importante e os membros da família devem estar dispostos a se sacrificar para ajudar os outros membros. A igreja é um tipo especial de família, é uma comunhão de santos. Como adjetivo, a palavra santos significa, no grego, dedicado, ou uma palavra um pouco mais forte, consagrado. Aqueles a quem Paulo escreveu eram santos, não porque se distinguiam dos outros por suas qualidades morais e espirituais, mas porque receberam e responderam a um chamado divino. Eram santos ou separados por pertencerem a Cristo. Essa é a nossa identidade como cristãos. Somos santos porque pertencemos a Cristo. Fomos chamados e devemos ser fiéis a esse chamado. Quer sejam leigos ou clérigos, ordenados ou não ordenados, diáconos ou anciãos, presbíteros ou bispos, somos irmãos e irmãs, todos iguais, todos membros da mesma família. Nós temos que celebrar quem nós somos. Além de nomear quem nós somos, nós precisamos dessa celebração. No coração da celebração está a gratidão. Na estrutura comum de uma carta grega, era de costume expressar algumas palavras de agradecimento pelo bem-estar dos destinatários e orar por seu bem-estar contínuo. Isso geralmente era feito em uma única frase, estereotipada ou até duas frases. Mas Paulo faz mais do que isso. Ele expressa agradecimentos sinceros, focados no que ele sabe que está acontecendo entre as pessoas a quem está se dirigindo e usa a ação de graças para levar ao tema da sua carta. Aqui está uma descrição de quem somos como os cristãos. Pelo menos, quem deveríamos ser. O fato
de que celebramos uns aos outros. Não é lindo isto? A primeira coisa que notamos é que Paulo dá graças por sua fé em Cristo Jesus no versículo 4. Paulo é o campeão da justificação pela graça por meio da fé. Este foi o coração de sua pregação. Nunca iremos sondar as profundezas dessa grande verdade, só podemos celebrá-la e regozijarmos. Matthew Henry disse uma vez: a fé abre a porta da alma para receber a Cristo, a fé o admite e se submete a Ele. Pungente, a fé é a porta, a fé é a dobradiça sobre a qual a porta balança, a fé é a chave que abre a porta, a fé é o impulso de abrir a porta quando batem, a fé é a disposição de convidar o hóspede, a fé impede a entrega que permite ao hóspede tornar-se dono da casa. Segundo Paulo, ele traz essa gratidão pelos colossenses, porque ele ouviu falar do amor por todos os santos. E isso era algo para ele comemorar. O filósofo indiano Bharadala, irmão do grande poeta Rabindranath Tagore, disse certa vez: Jesus é ideal e maravilhoso, mas vocês cristãos não são como ele. Ele não disse isso com amargura, mas com tristeza. Quão diferente deve ser quando o cristão sabe quem ele é e de quem ele é. O amor é o estilo. A esperança foi a característica final que Paulo nomeou ele falou por causa da esperança que vos está reservada nos céus, no versículo 5. E aqui está a grande tríade das virtudes cristãs, descrevendo o estilo cristão, a fé, a esperança e o amor. Estas permanecem, embora tudo mais possa perecer. Esta passagem é uma expressão única dos três elementos e define o que Paulo quer dizer com eles. A fé é dirigida a Cristo e está em Cristo. O amor é para os irmãos e a esperança é para a vinda da salvação completa. Há também uma expressão única da conexão da fé e do amor com a esperança. Curiosamente, a esperança que está guardada para vocês no céu não é uma recompensa por nossa fé e amor. Pelo contrário, a esperança que é nossa é a fonte da fé e do amor, afirmando o poder do Evangelho e das suas testemunhas. Foi o que Paulo continuou fazendo nos versículos de 5 a 8. E esses versículos são uma afirmação compacta do poder do Evangelho e das suas testemunhas. Primeiro, o testemunho. Ele fala: também aprendestes com Epáfras, nosso querido conservo, que é fiel ministro de Cristo em vosso favor. Muitas vezes caímos na armadilha de pensar que o Evangelho se espalhou pela face da terra através do zelo, da paixão e do compromisso de pessoas como Paulo, que podemos dizer com toda certeza era como se fosse uma superestrela, um super cristão, mas não tão. Certamente há faróis de fogo ocasionais que iluminam o céu da história, como Agostinho, São Francisco, Lutero, Wesley e muitos outros. Mas se eles estivessem sozinhos em seu testemunho, o céu da história seria privado da luz do Evangelho. O céu é iluminado apenas por causa de milhares de estrelas menores. Epáfras, Onésimo, Eunice, Áquila, C.S. Lewis, irmão Grimson, Murdoch, só tão outros. Você pode estender a lista e incluir aqueles por meio de quem o Evangelho chegou a você como uma experiência viva que o colocou no caminho de Cristo. Em suas cartas, Paulo menciona 14 cooperadores, 4 prisioneiros de guerra, 2 soldados, 2 escravos e um companheiro de jugo.
o suficiente para sabermos que Paulo sabia que o seu ministério não era solo, nem poderia fornecer testemunho adequado para ganhar o mundo para Cristo, que era seu sonho apaixonado. Não menos que Paulo, Epáfras foi um apóstolo, um mensageiro ou uma testemunha. Quais são as marcas de um apóstolo? Eu acho que a Bíblia nos conta que, número 1, uma experiência com o Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 9, 1. 2, um senso de chamado divino. Gálatas 1, 1. 3, uma demonstração dos sinais de apóstolo. 2 Coríntios 12, 12. E depois há um quarto que sustenta os outros, especialmente o segundo. A crença que a preparação para o apostolado começa antes do nosso nascimento, na barriga da nossa mãe. Gálatas 1,15. Fomos chamados antes da fundação do mundo. Com essa compreensão do apostolado, do chamado, do coração missionário, porque continuamos a por que a gente continua essa discussão sobre hierarquia e ascensão apostólica e quem é maior e quem tem o cargo? Nós devemos estar discutindo outras coisas, como a unidade na igreja. Quando discutimos isso, nossas igrejas irão refletir aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Quando nós discutimos a experiência com Cristo ressuscitado, quando nós sentirmos o chamado divino e vermos os dons do Espírito operando na nossa vida comum, fazendo com que nós cresçamos em comunhão no ministério, koinonia. É disso que se trata o ministério, não de uma hierarquia de ordem, mas uma comunhão na qual todas as pessoas são a extensão do chamado divino, todos os membros recebendo dons do Espírito para ministrar uns aos outros. Precisamos acertar a nossa identidade e confirmar todo o povo de Deus, tanto Epáfras como os Paulos. Paulo não apenas afirma o testemunho, ele afirma o poder do Evangelho. No momento em que esse texto foi escrito, as palavras de Paulo devem ter parecido como se fossem um exagero selvagem. O Evangelho que chegou a vós, como também em todo o mundo, está frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A igreja, naquele tempo, era apenas um punhado de pessoas maltrapilhas, quase desapercebidas em um grande império. Mas Paulo afirmou o poder disso. E é capaz de eu começar a chorar por causa disso. As sementes estavam sendo semeadas e a colheita seria abundante. Da igreja que reconhecia o seu chamado e andava no Senhor. 2 palavras descrevem o poder do Evangelho como Paulo afirmou: universal e eficaz. O Evangelho deve ser local. Paulo dirigiu seus santos em Cristo em Colossos. E tem sempre esse cenário local, o nosso próprio ambiente, onde o Evangelho deve ser proclamado e vivido. Muitas vezes este é um ambiente alheio às nossas esperanças, indiferente à nossa fé e amor. Estamos sempre em Colossos, ou em Londres, ou na África. Nós precisamos entender que somos colocados em lugares específicos para vivermos intensamente aquilo que Deus nos chamou a viver. Paulo queria que os colossenses se lembrassem que o evangelho que eles viviam e proclamavam era universal. O Evangelho constrói uma comunidade mundial e os santos de Colossos eram parte desse grande todo. Paulo fala sobre isso com frequência. Ele falou sobre isso em Romanos 1:8, 10:18, 2 Coríntios 2:4, Colossenses 1:23, 1 Tessalonicenses 1:8. Quanto poder seria liberado em nossos cantilhos se nos lembrássemos da universalidade do Evangelho, universal e eficaz.
Paulo celebra constantemente os efeitos do Evangelho, dando frutos e crescendo. Sua metáfora é a de uma árvore que dá frutos no final de uma estação e brota na próxima. O Evangelho dá frutos na conduta dos crentes e, posteriormente, pelo seu testemunho, ganha novos convertidos. O ciclo de produção de frutos e crescimento se repete várias vezes. A garantia do crescimento é uma garantia porque o Evangelho é da graça de Deus e Ele é quem traz o crescimento no tempo certo. O crescimento vem dos céus para nós. Deus abençoe, queridos. Até a próxima aula.